Bem, vamos chamar agora uma reportagem muito delicada. Crianças supostamente tomavam gotinhas para dormir em creche de rede privada aqui na Zona Norte. Isso foi lá em São Gonçalo do Amarante. Situação complicada. As crianças chegaram lá para serem cuidadas. Pais confiavam na seriedade dessa creche e depois foram obtendo relatos, testemunhas que comprovam aí uma existência de uma substância que era dada durante o banho para essas crianças, para que elas dormissem o dia inteiro. Isso mexia inclusive com o psicológico dessas crianças. Vamos acompanhar a reportagem agora exclusiva, uma apuração de detalhes da equipe de produção do Via Certa. 5h20. Quando você pergunta a ela diz: a professora dava docinho a você? Sim. Dava, não era? Sim. Era ruim ou era bom? É bom Bom não? A voz é de uma criança, pequena demais para entender o que poderia estar acontecendo, mas capaz de relatar o que sentia. O caso é grave e aconteceu aqui no Cidade Arvoredo, em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana da capital potiguar. Os pais e as mães confiaram a segurança das crianças em uma creche. É assim que começam as denúncias envolvendo uma creche localizada em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Uma unidade de educação infantil que também possui funcionamento em Parnamirim e que agora está no centro de questionamentos feitos pelos pais e responsáveis. Segundo relatos de mães e pais, algumas crianças passaram a chegar em casa sonolentas, com um comportamento considerado incomum para a rotina delas. Mas o fato é que eu estranhava ela no caminho de eu querer dormir. Como eu disse, ela era muito ativa, né? A falta de profissional também no canto lá onde que ela estava me deixava sempre intrigada, qual tinha muita criança e o número de funcionários era pouco, então eu desconfiei que estava acontecendo muitas coisas e eles não me passavam. Eu encontrei uma funcionária no hospital e ela me disse que ela teve febre e eu não fui avisada que ela teve febre durante o período de aula, né? No momento que ela estava na escola. Diante das situações, responsáveis procuraram a equipe do Via Certa para relatar suspeitas sobre a rotina dentro da instituição. De acordo com os relatos, funcionários teriam sido orientados de forma supostamente interna a administrar gotas de um medicamento para que as crianças dormissem. O produto seria citado em mensagens como o apelido de docinho. Que foi espalhado provas, eu fui juntando um fato um com o outro, né? Não estava só mais me preocupando o fato da minha filha ter caído uma queda, mas sim também a forma em que a minha filha era encontrada todas as vezes que eu ia buscar ela nessa creche, né? Então eu fui juntando os fatos e identifiquei que aquilo ali podia estar ligado a isso, ao uso do remédio que até hoje a gente não sabia, mas as provas estão aí. Ainda segundo os relatos, a aplicação teria ocorrido durante o banho. Ex-funcionários ouvidos pela reportagem relatam que o espaço era reduzido e que havia crianças de idades diferentes no mesmo ambiente. Após desligamentos de funcionários, mensagens, áudios e conversas começaram a circular, trazendo detalhes sobre o funcionamento interno do local. Em uma dessas conversas, há o relato de uma funcionária que afirma ter sido impedida de conversar com os pais e responsáveis. Estudou lá por 2 meses. No primeiro mês eu desconfiei que ele não estava sendo bem cuidado, ele não estava sendo bem alimentado. Eu pagava, era o semi-integral com almoço, e eu via que ele não estava almoçando. E eu resolvi deixar mais um mês por falta, assim, questão de trabalho. Não tinha pessoa para ficar com ele, tinha que deixar, mas sempre desconfiando. Até que eu mudei o horário, deixei pela tarde e notei que ele estava vindo muito sonolento. A creche da minha casa era uns 5 quilômetros e ele apagava, né, no caminho. E nos vídeos eu percebi que ele estava muito sonolento, inclusive dopado. Isso, tem até crianças que estão falando pra mãe, né, a mãe tá perguntando, e a criança tá contando bem direitinho como era que ela fazia, né, com o docinho. Abria a boca e colocava o docinho na boca, as gotinhas. E depois desse print, né, a gente foi juntando, como você falou, juntando os fatos, vendo os vídeos e esclareceu mais ainda. Sejam arrumadas, perguntarem comportamento, tá tudo ok, tá tudo ótimo, tá bom? Qualquer questão vocês me informam que eu trato diretamente com os pais. Não fiquem falando de comportamento, não fiquem falando de alguma atitude da criança, não. Deixa comigo que eu falo com os pais. Vocês me passam e eu falo pra eles. Caso eles perguntem como é que tá fulano, tá tudo bem. Comeu bem? Comeu bem, tá tudo ok.
tá certo? Cuidado para vocês não estarem falando demais. Entreguem a criança com amor, com carinho, dê um abraço, dê um cheiro para os pais verem, tá certo? Sempre carinhosa, sempre prestativa, tá bom? Mas cuidado para vocês não ficarem falando. Deixa comigo que eu trato sobre o assunto, tá certo? Em outro trecho, uma funcionária envia mensagem das crianças no início da manhã. Na resposta, há um pedido para que as crianças apareçam sorrindo nas fotos. Outra ex-funcionária relata que não conseguiu registrar imagens do suposto medicamento, afirmando que o uso de celulares era proibido dentro da instituição. Minha amiga, sua filha também estava estudando lá, você já fez o boletim de ocorrência, identificou também que muitas vezes os próprios alunos do reforço escolar, que tem entre 15 e 16 anos, é quem ficava cuidando das crianças do berçário. Isso mesmo, quando a gente chegava lá, a maioria das vezes era crianças, acredito que de 8 a 9 anos, que estava segurando os bebês no colo. Outros alunos. Isso mesmo. Não tinham funcionário suficiente. Não tinha funcionário suficiente e os que tinham não era adequado para fazer a função que eles estavam exercendo. Eles deixavam você entrar na creche? Não, a gente só pegava as crianças no portão. A gente era limitado para pegar as crianças lá na porta. Ela falou que era fake e que as ex-funcionárias estavam fazendo IA com a voz dela e que tudo que estavam postando era mentira. O que eu relatei é que ele chegava muito em casa muito cansado, com os olhos muito vermelhos. E eu cheguei a perguntar a ele se acontecia alguma coisa na creche quando dava banho, porque nos prints eu via que o docinho ela dava quando estava dando o banho, e ele disse que sim, que abria a boquinha dele, e somente isso ele falou pra mim. Sempre que eu trabalho um dia assim, outro não, por 12h36 e tipo, toda vez que chegava, a ausência da professora era sempre com frequência, né? Todos os dias que eu ia, né? Quando a minha esposa ia, ou eu, sempre era uma funcionária diferente, entre outras, e nunca tinha uma pessoa certa para tipo, vai ser fulano que vai entregar seu filho hoje, tipo, no portão também. Áudios que circulam nas redes sociais mostram orientações sendo repassadas a funcionárias, como proceder em determinadas situações. O que a gente vai fazer? Deixa eu combinar direitinho. É só todo dia que Juliana quiser dizer que tem aqui, você vai dizer que é mentira. Então, no caso, se a mãe Serena... Peraí, muita gente já vai. Se a mãe Serena perguntar... Se a mãe Serena perguntar... Serena, posso dar uma já? Não. Já vi comer bem come. E aquela foto que Juliana mandou, eu tava comendo o menino, você diz, o menino já tava comendo. Após a repercussão inicial em blogs locais, o perfil da creche foi colocado em modo privado e, posteriormente, houve alteração na logomarca. As imagens às quais a reportagem teve acesso mostram uma responsável gravando um vídeo direcionado aos pais, enquanto a criança aparece sonolenta. A creche informou por meio de nota que não reconhece a veracidade das acusações, que adotou também medidas cabíveis e que está à disposição das autoridades. Disse ainda que neste momento não concederá entrevistas e que eventuais esclarecimentos serão feitos apenas por nota oficial. A Polícia Civil confirmou o recebimento da denúncia e informou que deve iniciar uma investigação para apurar os fatos. Algumas perguntas permanecem. Que substância seria essa mencionada nas mensagens? Havia autorização dos pais para qualquer tipo de medicação? Qual era exatamente a rotina adotada dentro da creche? Porque quando se trata de crianças, o silêncio não pode ser uma opção. O que chama a atenção é um considerável número de pais. Muitas denúncias. Né? Inclusive concedendo entrevistas. Agora, a denúncia já chegou à polícia, né? A partir desse momento com a polícia, vai investigar, creio eu que não é momento para pré-julgamentos, até porque existe direito de defesa e etc, né? Mas agora tem que investigar, né? A polícia já está de posse da denúncia e agora vai investigar, que se trata de crianças, algo muito sério, seríssimo, né?